Olá, amigos traders e investidores, sejam bem-vindos ao canal Conde Investimentos. Meu nome é Daniel e hoje eu vou apresentar para vocês como utilizar um indicador do tipo oscilador, que nesse caso nós vamos utilizar o IFR2, para seguir tendências em ações. Lembrando que este vídeo ele faz parte de uma playlist onde tem vários outros sistemas, todos eles testados e detalhados individualmente, mostrando o resultado em vários papéis, mostrando também resultado de backtest de carteira e vários outros sistemas bem diferentes um do outro. Então, se você gostar desse vídeo, dá uma olhadinha lá nas playlists que tem vários outros sistemas, dezenas de sistemas lá, ok? Todo mundo sabe que indicadores do tipo rastreadores eles são usados para se seguir tendência, né? Os adeptos aí do trend following, que é a arte de seguir tendência em ações, em commodities, em ativos em geral, né? Eles usam indicadores que seguem tendências. E existe uma outra categoria de indicadores que são os osciladores. Osciladores não são usualmente, né, indicadores utilizados para seguir tendência. Na verdade, a gente usa esses indicadores para encontrar regiões de sobrevenda ou sobrecompra do ativo e nós operamos ali um sistema de retorno à média. Tá? Isso é o que normalmente se faz. Porém, a gente consegue adaptar um indicador para utilizar em outro tipo de sistema que não foi aquele originalmente desenvolvido para ele. Hoje, aqui no vídeo, eu vou mostrar um sistema baseado no IFR2 para se seguir tendência. Bom, vou compartilhar minha tela aqui. Primeiro, vamos dar uma olhadinha aqui no sistema. Vou pegar aqui a Gol de exemplo. Vou ampliar aqui o gráfico. Aqui embaixo eu tenho o IFR14 e eu vou fazer aqui algumas alterações nele para ficar mais claro. Eu vou marcar a linha de 50%, aumentar aqui a espessura, 2 eu acho que tá bom. Tá, beleza. O que eu tenho aqui então? Eu tenho o gráfico de preço aqui em cima e eu tenho aqui embaixo o IFR 14, tá? IFR clássico, tá? Para 14 períodos. E como é que funciona o sistema? Afastar aqui um pouquinho. Aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó, de exemplo. Eu vou marcar essa linha, que é a linha que marca o nível de 50 do IFR2. Então, ele vai dividir o IFR em duas regiões, abaixo de 50 e acima de 50. Ele é muito simples. Como que ele funciona? Nós vamos esperar o primeiro candle que vai fazer o FR14 cruzar essa linha para cima. Então, vejam que esse candle, aliás, vou começar daqui ó, de trás. Ó. Vamos começar daqui. Ó. Vejam que nessa região, o IFR está abaixo da linha de 50, abaixo, até que aparece esse candle aqui, né? Isso aqui é praticamente um Marubozu, né? Se a gente desconsidera essas duas sombras. Um candle forte de alta, que naturalmente indica que uma forte força, uma forte pressão compradora, e ele consegue puxar o IFR 14 para cima da linha de 50. Então, isso aqui a gente vai entender como uma entrada para operar comprado. A gente vai entender que sempre que o indicador IFR 14 estiver acima da linha de 50, o ativo está em tendência de alta. E quando ele estiver abaixo, ele está em tendência de baixa. Tá? Então, se ele cruzou para cima, a gente entende que isso é o início de uma tendência de alta. A gente pode comprar no fechamento desse candle ou na abertura do candle seguinte. Tá? Nesse caso, eu fiz o backtest operando na abertura do candle seguinte. Eu acho muito mais simples, muito mais prático a gente trabalhar com aberturas do que com fechamentos. Então, eu coloco a minha ordem aqui e eu vou ficar posicionado enquanto o IFR estiver acima do nível 50. Acontece que logo no segundo dia aqui, né, nós entramos nesse dia e justamente nesse dia tivemos uma queda forte que empurrou o IFR para baixo da linha. Então, isso aqui configurou uma saída. Então, eu posso sair tanto no fechamento desse candle, como eu posso sair também na abertura do candle seguinte. Aqui eu vou ampliar para ficar mais claro, tá vendo? Aqui ele cruzou para cima, aqui ele cruzou para baixo novamente. É o que o pessoal chama de violino, né? Ele deu entrada e logo em seguida deu saída. Então, foi um stop. Aí passa-se mais um dia e nós tivemos esse candle de alta. Aqui o IFR cruzou para cima a linha, início de uma tendência de alta. Então eu vou comprar no fechamento ou na abertura do dia seguinte. Como eu disse, eu vou ficar posicionado nisso daqui enquanto o IFR estiver acima da linha de 50, e acima do nível 50. E o tempo vai passando, passam-se vários dias,
o ativo está subindo, e esse candle aqui, ó, trouxe de volta o FR2 para baixo de 50. Então, nós vamos sair na abertura do dia seguinte, tá? E assim sucessivamente, tá? Percebam que nesse período aqui, ó, ele já foi um período maior, tá? Ele cruzou para cima, deu entrada, nós entramos e ficamos posicionados durante todo esse período aqui, deu um pouco mais de um mês, isso mesmo, pouco mais de um mês e meio aí mais ou menos. O IFR ele conseguiu se manter acima do nível 50 até que neste dia aqui ele cruzou para baixo novamente, aqui nós vendemos e saímos do ativo, tá? Saímos. Então assim, nós estamos usando um oscilador para seguir tendência. Enquanto o oscilador estiver acima do nível de 50, é uma tendência de alta. Enquanto ele estiver abaixo do nível de 50, é uma tendência de baixa. A pior coisa, ó, reparem aqui que se tivesse operado vendido, teria pegado toda essa queda aqui, ó. Mas o sistema, ele só opera comprado, tá? Ações, de forma geral, só vale a pena operar comprado, tá? Raríssimas exceções vale a pena operar vendido, mas de forma geral, apenas operar comprado, tá? Pode ver que aqui, o que que aconteceu? O que acontece é o pior cenário. É quando o IFR ele fica fazendo zigue-zague ao redor dessa linha de 50. Aí acontece isso aqui, ó. Temos vários stops seguidos, tá? Aqui nós tivemos um lucro, prejuízo, enfim. Isso aqui são exemplos, como eu sempre digo, né? Isso aqui são exemplos avulsos. Se a gente quiser saber se o sistema realmente funciona, a gente precisa fazer um teste exaustivo, pegar um prazo longo e pegar vários ativos. Aí sim a gente consegue ter noção se de fato aquele sistema funciona ou não. Para isso, então, eu fiz o backtest em cima dos papéis do IBXX. E aqui nós temos a tabela, tá, completa com o backtest em cima dos papéis. Eu ordenei aqui por resultado, tá? Peguei o papel que deu o melhor lucro, que nesse caso foi a CSN, até o papel que deu o pior prejuízo, que foi PECAR 3. Esse backtest ele foi feito considerando os últimos 10 anos, então é um período considerável, tá? São 10 anos de backtest para cada um dos papéis, então tem em torno aqui de 100 backtests. Eu pego todos esses dados, tá? Aqui eu tenho o total de trades, percentual de lucro, enfim. Pego todos esses dados e exporto para o Excel, que eu tenho aqui, ó. Já salvei aqui, um CSV, porque eu quero fazer um comparativo dos papéis. Então, eu vou pegar essa coluna onde eu tenho o percentual, vou selecionar essa coluna, como eu sempre faço nos vídeos, vou inserir aqui um gráfico de colunas, tá? Esse aqui é o lucro percentual, tá? Vou comentar aqui. O que é isso aqui? Isso aqui é o lucro, anotar aqui, ó. É o lucro percentual por papel, tá? É o lucro percentual por papel. A gente pode ver que nós temos aqui, ó, um papel que tem um lucro muito acima dos outros, tá? Esse aqui é um outlier, tá? É um ponto fora da curva, um dado que ele está muito acima do desvio padrão, tá? Eu não gosto de considerar isso daqui, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou retirar esse ativo. Ok, retirei. Era CSN. Então, retirei aqui CSN. Agora sim, a gente já consegue ver. Tá vendo? Ela estava distorcendo bastante a escala. Então, podemos ver aqui que nós temos vários papéis. A maioria dos papéis deu lucro com esse sistema, tá? Ao longo de 10 anos. Em torno de mais ou menos aqui 78, 70, em torno de 78% dos papéis. É um percentual muito alto, isso é muito legal, tá? É um indicativo muito bom para o sistema, porque é um sistema que deu lucro em 78% dos papéis, tá? Mais ou menos ali, em torno de 78% dos papéis. Então, isso mostra que esse sistema é um sistema bastante resiliente, bem robusto, porque nós temos papéis de vários setores diferentes, papéis com liquidez diferente, são papéis bem diferentes um do outro e mesmo assim ele conseguiu performar bem na grande maioria. E tivemos uma pequena minoria aqui de papéis que não performou bem, que depois de 10 anos operando, acabaram fechando aí no prejuízo. Eu gosto de ver também o gráfico de área. Então, eu posso vir aqui, ó, área, ok. Para a gente comparar a área lucrativa, olha só o tamanho da área lucrativa com a área negativa, a área de loss, de perdas. A gente consegue ver que essa área acima do zero, ela é muito, mas muito maior mesmo do que a área negativa. Tá? Então, isso aqui já é um excelente indicador. Isso aqui vale muito mais do que simplesmente mostrar 3 ou 4 trades.
tá? Aqui nós temos muitos trades, né? Se eu arredar para o lado aqui, ó, total de trades, se eu pegar da primeira célula até a última e ver a soma, ó, soma 11.449 trades. Então, são 11.449 trades feitos com dezenas de papéis, tá? Então, isso aqui tem uma significância estatística interessante, tá? Muito mais do que mostrar meia dúzia de trades. Estou pegando vários papéis e muitos trades de cada papel em um período longo de 10 anos. Então, isso aqui é um ponto positivo para a estratégia. Agora, a gente precisa ver outras coisas também. Então, além de ver o backtest individual de papel, é interessante ver um backtest de carteira, que simula um investimento montando uma carteira de ações com esse sistema. Então, eu tenho um capital e divido entre vários papéis e vou entrar e sair nos papéis seguindo esse sistema. Para fazer o backtest, eu configurei o backtest de acordo com esses parâmetros aqui. Então, eu simulei um capital inicial de R$ 100.000, tá? Os lucros sempre foram reinvestidos, então sempre que o papel dava lucro, esse dinheiro ele foi reinvestido no próximo trade, tá? A entrada em cada trade ela é feita com 10% do capital total naquela data, porque esse capital ele muda ao longo do tempo, né? Então, todo o capital total naquela data, o trade foi feito com 10% desse capital. Obviamente, a gente só vai operar então 10 papéis simultaneamente, né? 10% para cada um, só dá 10 papéis. Os papéis que foram usados aqui na simulação foram os papéis do IBXX atual, tá? A configuração atual, porque esses índices mudam de configuração ao longo do tempo, tá? Então, é o IBXX atual. E o período de teste aqui foi um período de 10 anos. Então, o sistema simulou os últimos 10 anos e calculou qual foi o resultado da curva de capital. E não foram considerados os custos, tá? Até porque os custos variam muito de corretora para corretora. E aí você consegue ver aqui o número de trades, você pega o custo que você paga na sua corretagem, por exemplo, e você pode multiplicar pelo número de trades para saber quanto você teria pago de corretagem na sua corretora, tá? Então isso aqui vai variar de corretora para corretora, por isso que eu não coloquei os custos. Bom, então vamos ver o resultado da curva de capital. E aqui nós temos a curva de capital do sistema, tá? 10 anos de backtest do sistema. É uma curva que ela dá lucro, tá? Um lucro interessante, significativo, deu mais ou menos 250%. A gente já vai olhar os detalhes exatamente quanto que ela deu, tá? Ela deu um bom lucro, mas é uma curva que não é tão estável. A gente vê que teve períodos aqui onde o sistema sofreu bastante, tá? Se a gente pega esse período aqui, por exemplo, esse aqui provavelmente foi 2021, ano ali da pandemia, né? Caiu bastante aqui a curva, tá? E outros períodos atrás. Então, assim, ela oscila bastante, tá? Mas a rentabilidade dela é uma rentabilidade boa. É aquele negócio, né? Não tem como ganhar em tudo. Todo sistema vai ter os seus prós e os seus contras. O objetivo é você saber o que é importante para você, quais são as métricas que você considera importante, que você não abre mão delas, e quais aquelas métricas que você não liga, que já não são tão importantes. Não tem como ganhar em todas as pontas. Você tem que negociar, né? O trade ele é um eterno trade-off, né? Você ganha numa ponta e perde em outra. Então a sabedoria está em ajustar, saber aquilo que realmente você pode abrir mão e aquilo que você não pode. É interessante a gente comparar essa rentabilidade com o Ibovespa no período, para a gente saber o que a nossa bolsa rendeu. A gente pode ver aqui que em 10 anos o índice Ibovespa rendeu aí em torno de 80%, aproximadamente 80%. Tá? A gente pode ver aqui que tivemos aqui mais ou menos uns 4 anos de bear market, considerando aí os últimos 10 anos, e em seguida tivemos o período aqui de bull market, com um grande crash aqui em 2020, né? E uma queda vertiginosa aqui, né? Grande também, não chegou a ser um crash, mas é uma queda forte em 2021, tá? Então, essa aqui foi a curva de capital da nossa bolsa, com 80% de lucro. Nós podemos ver que o crash aqui, ó, como que ele impactou aqui, a queda também de 2021 impactando aqui, outras quedas menores. Realmente, durante o bear market lá dos primeiros anos, o sistema não conseguiu retornar nada, não conseguiu dar lucro. E no segundo período aqui, realmente deu um lucro, e um lucro que bateu o Ibovespa, bateu com facilidade, né, em torno de 350% de lucro. Vamos dar uma olhada aqui nos detalhes, então. Ó, a variação foi de 251%. Se o Ibovespa rendeu em torno de 80, nós tivemos uma rentabilidade média aí em torno de 3 vezes a rentabilidade do Ibov, né? Então, assim, é uma rentabilidade muito boa,
Tá? O total de trades executados foram 2.010 trades, ou seja, um número grande aí de trades, tá? 2010 dá em média aí 200 trades por ano, que vai dar aí em torno mais ou menos de 17, 18 trades aí por mês, tá? Então, é um número grande para um seguidor de tendência. Se fosse retorno à média, isso aqui é normal, né? Retorno à média dá muito mais que isso, mas para ser um seguidor de tendência é até um número grande de trades. Então, você tem que fazer os custos para ver se isso que vai impactar no caso de você operar na sua corretora. O que mais que nós temos aqui? Drawdown. O drawdown máximo de R$ 91 mil em números absolutos e percentual de 39%. É um drawdown que eu considero alto. Então, se por um lado ele tem como ponto positivo, talvez um dos melhores pontos positivos, é que ele funciona na maioria dos papéis, tá? Na grande maioria dos papéis. Por outro lado, uma coisa que eu não gostei aqui é o drawdown, tá? Esse drawdown percentual ele é muito alto. 39% de drawdown é muita coisa, tá? É mais de um terço do capital. Imagina, você coloca um capital ali, monta uma carteira e de repente você perde de um terço do seu capital ali naquela carteira, né? Então, assim, realmente é grande. Tem que pensar se vale a pena. Taxa de acerto de 29%, tá? 30% isso daqui, normal para seguidor de tendência, geralmente tem uma taxa de acerto baixa, e um payoff de 3,19, tá? É um payoff muito bom, normal também para seguidor de tendência. Seguidor de tendência tem um payoff alto. Nós tivemos também, deixa eu ver o tempo aqui, ó. Ó, trade médio 12 candles, tá? Então, os trades, eles demoram, eles duram, em média, cada operação 12 candles. Lembrando que o candle é só dias úteis, né? Então, 12 dariam aí 2 semanas e meia, mais ou menos, né? Mais ou menos 2 semanas e meia para cada operação. É o tempo médio. E eu gosto de ver isso aqui também, ó. Maior sequência de trades com prejuízo são stops consecutivos. Nesse backtest, o sistema chegou a tomar 28 stops consecutivos. Então, se você toma 3, 4 stops consecutivos e já fica desesperado, não opere esse sistema, tá? Não opere. É um sistema que você pode pegar vários stops consecutivos, tá? 28 stops consecutivos já aconteceu aqui nesse backtest. Enfim, cada um vai poder avaliar se vale a pena ou não operar o sistema. Ele tem pontos positivos, tá? Mas ele tem alguns pontos negativos também, como essa falta de estabilidade, né? O ideal é que essa curva seja mais linear possível, sem tantas oscilações, sem grandes oscilações, tá? Esse é o ideal, tá? Mas, por outro lado, mostrou aí uma boa robustez funcionando aí na grande maioria dos papéis, tá? Então, assim, é pesar os prós e contras da estratégia. Lembrando que se você também quiser aprender a fazer seus próprios testes, avaliar suas próprias estratégias, descobrir estratégias novas, tem um link na descrição aqui de um curso onde eu ensino tudo isso com muito mais detalhes, ensino a operar essa plataforma aqui, que é o Invest Charts, tá? E te ensina a fazer um backtest da forma correta, ou seja, backtest sem viés, sem overfit, sem erros, porque eu vejo muita gente fazendo backtest e é um backtest que não corresponde à realidade, né? Os dados ali, a forma de se fazer, se você não tomar cuidado, você pode criar uma ilusão, uma ficção ali, que quando você vai operar na conta real, você não consegue reproduzir aquele resultado. Então tem muitos detalhes, muitos cuidados aí para se fazer o backtest. Caso esse vídeo tenha contribuído aí com o seu trade, com seus conhecimentos, te dado mais ideias, peço que você curta o vídeo, compartilhe o vídeo, não se esqueça também de se inscrever no canal e no Instagram e Telegram também, que os links estão na descrição. Muito obrigado e até mais.